Há um fenômeno curioso na mente humana. Quando algo desafia o modelo mental dominante, a reação automática costuma ser a zombaria, não a reflexão. A psicologia chama isso de mecanismo de defesa cognitiva. Quando uma ideia ameaça abalar a estrutura de crenças que sustenta a identidade, o cérebro escolhe rir antes de pensar. É como se o riso fosse uma muralha emocional, impedindo que a consciência enxergue possibilidades que ultrapassam o que foi condicionado ao longo da vida. A Bíblia mostra isso repetidas vezes. Em Provérbios 18:13 está escrito: responder antes de ouvir a estupidez e vergonha. A palavra alerta. Rejeitar antes de compreender é sinal de imaturidade e não de sabedoria. Quando alguém menciona firmamento, águas acima, fundamentos da terra, ou a ideia de que os antigos enxergavam o mundo de forma diferente, a maioria reage com reflexo, não com investigação. Mas essa resistência não é apenas cultural, ela é espiritual. O ser humano, desde a queda, aprendeu a desconfiar daquilo que aponta para propósito e ordem. A ciência moderna insiste num universo acidental. Já as escrituras revelam um universo estruturado. O choque entre essas duas narrativas não é apenas intelectual, é existencial. Por isso, antes de discutir qualquer símbolo, imagem ou metáfora bíblica, é necessário tocar na raiz mais profunda: a capacidade de questionar o próprio condicionamento. A física quântica afirma que a observação altera o resultado. A Bíblia afirma que a intenção do coração determina o entendimento. Jesus disse, em Mateus 13:15, porque o coração deste povo está endurecido, ouviram com má vontade, fecharam os olhos, se não veriam com os olhos, ouviriam com os ouvidos e entenderiam com o coração. A convergência é clara. Não se trata apenas de ver o que está fora, mas de ver o que está dentro. O firmamento, no hebraico raquia, não era apenas uma referência física na visão antiga, era um símbolo espiritual poderoso de limite, ordem e separação entre dimensões. A Bíblia afirma em Gênesis 1:7, e Deus fez o firmamento e separou as águas de baixo das águas de cima. Essa separação carrega uma mensagem profunda. Há fronteiras que a humanidade não ultrapassa sem transformação interior. Em termos herméticos, assim como em cima, é embaixo. Em termos psicológicos, o mundo externo muitas vezes reflete as fronteiras internas que ainda não compreendemos. E em termos espirituais, o firmamento sempre foi mais sobre consciência do que sobre geografia. No fundo, o verdadeiro convite aqui não é acreditar ou desacreditar, mas despertar a percepção. O tema não é mapa, mas mente. Não é formato, mas fundamento. Não é sobre provar algo lá fora, e sim sobre abrir espaço para uma visão espiritual mais ampla, aqui dentro. Quando a Escritura descreve a Terra com fundamentos, colunas ou bases, ela não está oferecendo um tratado científico, mas um retrato da ordem e da estabilidade que a alma humana sempre buscou. Em Salmo 104:5 está escrito: puseste a terra em seus firmes alicerces, para que ela nunca se mova. Há aqui menos física e mais psicologia espiritual. O salmista não fala de rotação ou órbita, mas de segurança existencial. A ideia de que a criação possui um centro, um sentido e uma direção sustentada por Deus. Em um mundo onde tudo parece instável, o texto se torna um lembrete profundo de que a vida não é um caos sem propósito. A mente moderna lê isso como conflito entre Bíblia e ciência, mas na verdade são linguagens diferentes. A física descreve movimentos externos. A Bíblia descreve significados internos. A terra que não se move é a alma que encontra firmeza quando se ancora no Criador. Os estoicos chamariam isso de viver em conformidade com o Logos. A psicologia chamaria de núcleo interno forte. A física quântica chamaria de coerência entre intenção e campo. O texto bíblico apenas veste tudo isso em poesia sagrada. Em Jó 38:4-6ho, Deus pergunta: onde estava tu quando eu criei o mundo? Diga, se é que você sabe tanto. Quem resolveu qual seria o tamanho do mundo? Quem foi que estendeu a linha de medir? Em que estão firmadas as suas bases?
Essa linguagem, cheia de imagens arquitetônicas, revela menos sobre a forma do planeta e mais sobre o caráter do Criador. Alguém que constrói, estrutura, ordena e sustenta. A metáfora da pedra angular aponta para o ponto de origem, o início, o fundamento que dá coerência a tudo. Hermeticamente, é o pilar oculto. Psicologicamente, é o arquétipo do centro. Espiritualmente, é o eixo que nos alinha com o propósito divino. Quando interpretamos essas passagens apenas de maneira literal, perdemos a dimensão mais profunda. Deus fala com Jó sobre humildade, sobre o limite humano diante do infinito, sobre a consciência que precisa aprender a ocupar seu verdadeiro lugar. A grande revelação não é sobre geografia, mas sobre postura interior. A pergunta, onde estavas tu, é um chamado para reconhecer que toda busca de verdade começa com reverência. É quando a mente se aquieta que o espírito pode revelar. Por isso, antes de discutir firmamentos, limites e estruturas, a Bíblia posiciona o coração. Só entende quem se aproxima com humildade. A ciência moderna descreve como o mundo funciona. A fé revela por que ele existe. E quando ambas são vistas com equilíbrio, compreendemos que a Bíblia não fala apenas do mundo que vemos, mas do mundo que nos habita. Os fundamentos da terra tornam-se assim metáforas vivas dos fundamentos da alma, aquilo que nos mantém firmes quando tudo ao redor parece girar. Quando Deus questiona Jó sobre as bases da terra, ele não revela somente a estrutura do cosmos, mas a estrutura da consciência humana. Em Jó 38:6, lemos: Em que estão firmadas as suas bases? Ou quem colocou a pedra principal da construção? A pergunta não é apenas sobre o mundo físico, mas sobre aquilo que sustenta tudo o que existe, inclusive o interior do próprio ser humano. A linguagem arquitetônica usada pela Escritura é uma chave para compreender que aquilo que vemos na criação é reflexo de uma ordem espiritual maior, um projeto que transcende a lógica humana e aponta para uma mente criadora organizada e intencional. A física quântica fala sobre campos de informação, padrões invisíveis que sustentam a matéria. O hermetismo fala de estruturas energéticas que organizam realidades. A psicologia fala do inconsciente como fundamento que molda comportamentos, escolhas e percepções. E a Bíblia fala de fundamentos divinos, uma base invisível que mantém tudo coerente. São linguagens diferentes descrevendo a mesma verdade. Existe um alicerce por trás do visível, e ele não é acidental. Quando a Escritura usa imagens como bases, pilares ou pedra angular, ela fala de estabilidade, propósito e alinhamento. A pedra angular, na tradição bíblica, é o início da construção, a peça que define todo o resto. Assim também é a vida espiritual. Sem um ponto central, o ser humano se perde em fragmentos. O estoicismo nos lembra que nada é bom ou mal, exceto nossa percepção. Jesus ecoa isso quando afirma em Mateus 6:22. Os olhos são a lâmpada do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo terá luz. A visão interna, aquilo que escolhemos considerar, se torna um alicerce que define todo o edifício da vida. O texto de Jó também confronta a arrogância humana. Ele coloca o homem diante do inquestionável. Há coisas que ele nunca compreenderá apenas com o raciocínio. É uma lição de humildade que liberta. Na psicologia, chamamos isso de rendição consciente. Na fé, chamamos de temor do Senhor. No hermetismo, chamamos de reconhecer o princípio da sabedoria. É o entendimento de que, antes de dominar o mundo, o ser humano precisa aprender a se curvar diante do mistério. Por isso, quando contemplamos a linguagem bíblica sobre fundamentos da Terra, não estamos analisando cartografia, mas consciência. Não é sobre como o planeta está estruturado, mas como a alma deve se estruturar. A verdadeira estabilidade não vem de teorias externas, mas de um alicerce interno ancorado em Deus. Quando o coração aprende a repousar no Criador, as tempestades externas deixam de determinar o movimento interno. A terra pode girar, o mundo pode mudar,
Mas a alma firmada em Deus permanece como fundamento sólido, imovível não por causa de sua força, mas por causa da rocha sobre a qual está edificada. Quando o livro de Gênesis descreve o firmamento como uma estrutura que separa águas superiores de águas inferiores, ele desperta imediatamente a imaginação moderna. Mas na perspectiva espiritual, esta linguagem não busca explicar o céu físico, e sim revelar uma dinâmica profunda da consciência humana. Em Gênesis 1:7 está escrito: "E assim Deus fez o firmamento e separou as águas que estão embaixo das águas que estão em cima." E isso foi o que aconteceu. A separação das águas é um símbolo potente. Em muitas tradições antigas, a água representa estados da alma, níveis de emoção, profundidades da psique. Assim, o ato divino de separar águas é também o ato de organizar o mundo interior. O firmamento, no hebraico, ráquia, traz a ideia de algo estendido, estabelecido, firme, um limite que sustenta e protege. Psicologicamente, é a fronteira entre o inconsciente caótico e a consciência organizada. Hermeticamente, é o véu entre planos vibracionais diferentes. Na física, podemos interpretá-lo como a diferença entre estados de energia ou de frequência. Em todas essas leituras, o firmamento assume o papel de estrutura que impede que o caos interno transborde e destrua a ordem já formada. Ele é menos sobre um domo físico e mais sobre um ponto de equilíbrio espiritual. Quando Isaías 40:22 afirma que Deus está sentado no seu trono, acima da terra, bem acima do povo, ele estende o céu como uma cortina e arma como uma tenda para ali morar, a linguagem novamente aponta para uma arquitetura sagrada, mas não material. O profeta descreve Deus como aquele que estende o céu, uma metáfora para a consciência divina envolvendo a criação. A tenda estendida não é um container geográfico, mas um símbolo de proteção, propósito e presença. O céu estendido significa que o Criador envolve a humanidade como quem prepara um espaço seguro para a evolução espiritual. A tradição hermética diria que o firmamento é o espelho entre mundos, aquilo que separa, mas também conecta, aquilo que limita, mas ao mesmo tempo orienta. Na psicologia, isso corresponde ao conceito de self superior, a instância mais elevada da consciência que organiza os impulsos internos. O firmamento, portanto, é o ponto onde a espiritualidade encontra a estrutura. Quando lido com maturidade, o texto bíblico não nos convida a discutir formatos, mas a entender princípios. O firmamento não é um obstáculo, mas uma ponte. Ele nos lembra que existe algo acima de nós, não necessariamente fisicamente, mas em nível de consciência, há dimensões espirituais, verdades mais altas e uma ordem divina que só pode ser percebida quando aprendemos a distinguir as águas que carregamos dentro de nós. Assim, a separação primordial não foi apenas cósmica, foi psicológica e espiritual. Deus estabeleceu o equilíbrio no universo e também o equilíbrio no coração humano. A imagem bíblica do círculo da Terra e da existência de limites sempre despertou curiosidade, especialmente quando comparada ao mapa mental moderno que descreve um planeta sem bordas e um universo sem fronteiras. Mas, espiritualmente, o conceito de limite nunca significou restrição geográfica, significou propósito. Jó 26:10 afirma: "Ele traçou um círculo na superfície das águas, até o limite entre a luz e as trevas." Essa frase, longe de sugerir uma cartografia literal, revela uma verdade profunda. A fronteira entre luz e trevas não é apenas física, mas também psicológica e espiritual. Deus estabelece limites, não para aprisionar, mas para orientar. Na psicologia, o limite é símbolo de maturidade emocional. É a capacidade de dizer até aqui para pensamentos destrutivos, padrões antigos e impulsos que drenam energia vital. No hermetismo, limite é o ponto de transição entre planos. Na física, fronteira é a região onde uma força dá lugar a outra.
Em todas essas áreas, limite significa organização, transição e direção. O mesmo acontece com a Bíblia. Os limites que ela descreve são convites para a consciência se alinhar com um propósito mais elevado. A menção à Antártida, no imaginário contemporâneo, tornou-se símbolo de mistério, não apenas físico, mas existencial. A ideia de um anel que cerca o mundo ecoa no plano espiritual o arquétipo do limite final, aquilo que o ser humano teme enfrentar porque ali termina o conhecido e começa o desconhecido. Em termos psicológicos, a Antártida representa as horas congeladas da alma, áreas que evitamos tocar porque exigem coragem, verdade e expansão de consciência. No hermetismo, limite é o ponto de transição entre planos. Na física, fronteira é a região onde uma força dá lugar a outra. Em todas essas áreas, limite significa organização, transição e direção. O mesmo acontece com a Bíblia. Os limites que ela descreve são convites para a consciência se alinhar com um propósito mais elevado. Quando Isaías fala de Deus estendendo os céus como uma tenda, ele sugere que tudo ao redor possui intenção, design e ordem. Nada é aleatório. No estoicismo, essa mesma ideia aparece na visão do cosmos como um organismo vivo, onde tudo coopera para um propósito comum. A Bíblia reforça isso ao descrever a criação como um ambiente cuidadosamente preparado para o ser humano crescer, aprender, cair, levantar, amadurecer e despertar espiritualmente. Os limites citados nas Escrituras, portanto, não são barreiras externas que impedem movimento, mas fronteiras internas que moldam significado. A verdadeira jornada não é explorar bordas geográficas, mas expandir o território da alma. Deus não nos chama para descobrir o mapa do mundo, mas para descobrir o mapa de nós mesmos. E, paradoxalmente, quando a alma se expande, o mundo também se expande. A fronteira entre luz e trevas deixa de ser um lugar físico e se torna um lugar de consciência. Ali, onde termina o medo e começa a entrega, encontramos o ponto exato em que o divino toca o humano. Quando o texto de Josué 10:13 afirma que o sol ficou parado e a lua também, muitos se apressam para transformar o versículo em um argumento literal. Mas a profundidade espiritual dessa passagem ultrapassa qualquer debate de forma e geografia. O que está em jogo aqui não é o movimento dos astros, e sim a intervenção divina no fluxo da realidade. A Bíblia diz: "E o sol se deteve, e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos." O que Deus suspende não é apenas o tempo físico, é o tempo psicológico, emocional e espiritual. É como se ele dissesse: eu posso interromper o ciclo natural quando o propósito o exige. Na física quântica, existe o conceito de colapso da função de onda, em que a observação altera a dinâmica do fenômeno. Em termos espirituais, o que Deus faz naquele momento é alterar o ritmo do universo em favor de uma missão divina. Psicologicamente, é um instante em que a vida parece parar para que a consciência desperte. E no hermetismo, esse fenômeno é descrito como a suspensão do fluxo do tempo linear, trazendo o buscador para o instante eterno, onde o propósito se manifesta com clareza absoluta. Deus não move apenas astros, ele move circunstâncias, percepções e alinhamentos internos. O estoicismo ensina que a alma deve aprender a não ser escrava do tempo, mas senhora da própria atitude. A Escritura mostra algo ainda maior. Deus é senhor do próprio tempo, e quando ele intervém, aquilo que parecia inevitável pode ser transformado. A pausa do sol é, portanto, um símbolo da pausa divina em nossas batalhas, quando o Criador concede ao coração o tempo exato para vencer. Quando tudo parece correr rápido demais, quando a mente está exausta, quando os medos se aceleram, Deus cria um intervalo espiritual para que a vitória se complete. Essa passagem, tão questionada por quem a lê de forma literalista, revela uma verdade profunda. O universo não está entregue ao acaso, mas responde à inteligência divina. E se Deus pode suspender o movimento dos céus, ele também pode suspender o caos da alma, o descontrole emocional, a ansiedade que consome e a pressa que adoece.
O mesmo Deus que parou o Sol pode parar o ciclo de autossabotagem, as repetições inconscientes, as fugas internas que nos tiram do foco. Ele pode criar um dia estendido para que aquilo que parecia impossível seja finalmente concluído. Por isso, essa intervenção divina não é apenas histórica, mas também simbólica e psicológica. É o lembrete de que, quando o propósito divino se manifesta, o tempo deixa de ser inimigo e se torna aliado. Nada está fora do controle daquele que cria, dirige e sustenta todas as coisas. Se essa reflexão falou ao seu coração, lembre-se de curtir esse conteúdo e se inscrever para continuar recebendo mensagens como esta. A imagem das águas acima do firmamento, descrita em Gênesis 1:7, sempre provocou fascínio e resistência. O texto diz: "E Deus separou as águas que estavam embaixo das águas que estavam em cima." Para muitos, essa frase soa estranha porque tentam enxergá-la com olhos puramente físicos. Porém, espiritualmente, ela descreve uma realidade profunda. Existem níveis, camadas e dimensões acima da percepção humana comum. As águas superiores simbolizam aquilo que está além do visível, o mundo espiritual, o plano da consciência elevada, a dimensão onde a vontade de Deus flui com pureza. Na psicologia, esse conceito se aproxima da distinção entre inconsciente e superconsciente, aquilo que está acima da mente racional e que inspira, guia e direciona. No hermetismo, corresponde às esferas superiores, vibrações mais sutis que sustentam o universo e influenciam a realidade material. Na física quântica, poderíamos relacionar às camadas energéticas, a informação que precede a matéria e as dimensões que não são acessíveis pelos sentidos, mas que moldam o que percebemos. Assim, águas acima não são um oceano físico flutuando no céu, mas o símbolo de uma dimensão de ordem superior. O firmamento, nesse contexto, funciona como um divisor de mundos. Abaixo, a experiência humana limitada. Acima, a sabedoria divina. A Bíblia não está descrevendo a composição atmosférica, mas a estrutura espiritual da realidade. Quando o texto diz que Deus colocou águas acima, está afirmando que a origem da existência não vem de baixo, mas do alto, da consciência divina, da intenção criadora que interpenetra toda a realidade. O fluxo desce, não sobe. É o céu que derrama sentido sobre a terra, não a terra que tenta alcançar o céu por esforço humano. O simbolismo dessas águas aponta também para a pureza. Em muitas culturas, a água superior representa clareza, inspiração, revelação. O livro de Provérbios ecoa essa ideia ao dizer que a sabedoria vem do alto. A vida espiritual cresce quando reconhecemos que existe algo acima de nós, não como limite físico, mas como hierarquia de consciência. O ser humano, quando se alinha com essa água superior, deixa de viver apenas pelas emoções turbulentas das águas inferiores e aprende a beber da fonte que traz paz, propósito e lucidez. Essa distinção entre águas revela outra verdade poderosa. O universo não é caótico, mas organizado em camadas interdependentes. A criação não é aleatória, mas ordenada de cima para baixo. A psicologia chamaria isso de integração vertical. A espiritualidade chama de alinhamento. A Bíblia chama de obediência à ordem divina. Quando entendemos isso, percebemos que não estamos perdidos em um cosmos infinito, mas inseridos em uma estrutura viva que nos acolhe, orienta e convida a subir. As águas superiores são um lembrete de que há sempre mais revelação, mais consciência, mais vida, além do que nossa visão limitada consegue alcançar. A confrontação entre a cosmovisão bíblica e a cosmovisão moderna não é uma disputa por mapas, mas uma disputa por sentido. A ciência contemporânea tende a retratar o universo como um acidente cósmico, fruto de eventos aleatórios que, por coincidência, resultaram na existência humana.
Já a Escritura apresenta um universo intencional, organizado e impregnado de propósito. Em Gênesis 1:1, lemos: "No começo Deus criou o céu e a terra." Não há caos primordial, mas propósito primordial. Esse contraste é mais profundo do que parece, porque toca diretamente na identidade humana. Somos frutos do acaso ou frutos do Criador? A psicologia reconhece que a forma como a pessoa interpreta sua origem determina seu senso de valor. Quando o indivíduo acredita que é um acidente existencial, sua psique tende ao vazio, à falta de direção e à sensação de insignificância. Mas quando ele reconhece que há intenção por trás de sua existência, sua consciência se alinha com um eixo de significado que o fortalece. A Bíblia oferece esse eixo, o entendimento de que o universo não apenas existe, mas foi moldado por uma mente que conhece o fim desde o começo. A tradição hermética ecoa esse princípio ao afirmar: o todo é mente, o universo é mental. A física quântica reforça essa perspectiva ao demonstrar que consciência e realidade estão entrelaçadas. O observador influencia o fenômeno. Nada é totalmente independente da percepção. E o estoicismo, de forma complementar, ensina que viver alinhado ao logos, a ordem racional do universo, é o caminho para a sabedoria e a liberdade interior. O que a Bíblia chama de propósito, os antigos chamavam de logos. O que a ciência moderna chama de campo quântico, os místicos chamavam de espírito. O que a psicologia chama de self, a fé chama de alma. Essa convergência entre fé e ciência revela que o conflito entre as duas é muito mais superficial do que parece. A discordância não está na essência, mas na linguagem. A ciência pergunta como, a fé pergunta por quê. A ciência descreve mecanismos, a fé revela significado. Ambas podem coexistir quando o coração não busca provar ou refutar, mas compreender. Quando olhamos para a Bíblia com profundidade, percebemos que ela não propõe uma cosmologia concorrente à ciência moderna, mas uma cosmologia que descreve a realidade em camadas: física, psicológica, espiritual e existencial. A palavra não reduz o universo à matéria, ela o expande a propósito. A visão científica não precisa ser descartada, mas integrada. O universo pode ser vasto, mas não é vazio. Pode ser complexo, mas não é sem direção. Pode ser misterioso, mas não é sem autor. Assim, a grande tensão não é entre terra plana ou esférica, entre firmamento literal ou metafórico, mas entre viver em um mundo sem sentido ou em um mundo governado por um Criador que ordena, sustenta e habita todas as coisas. A verdadeira batalha nunca foi sobre formato, foi sobre propósito. A questão da forma da Terra, vista pelos olhos da fé e da filosofia, vai muito além de qualquer disputa intelectual. A verdadeira pergunta não é como o mundo é, mas sim, quem eu sou dentro desse mundo? A cosmovisão moderna, ao insistir que somos poeira cósmica perdida em um universo indiferente, cria uma psique fragmentada, desconectada e frágil. Já a Escritura aponta para uma realidade completamente diferente. Em Gênesis 1:27 está escrito: "Assim Deus criou os seres humanos. Ele os criou parecidos com Deus." Quando o texto afirma que fomos criados à imagem do Criador, ele está declarando que não somos acidentes, mas centro. Não de geografia, mas de propósito. A psicologia chama isso de senso de valor intrínseco. O hermetismo chama de centelha divina. A física quântica menciona a participação do observador na realidade. O estoicismo fala do logos interior que dá forma ao mundo ao redor. A Bíblia o chama de imagem e semelhança de Deus. Em todas essas linguagens, o ser humano deixa de ser espectador e passa a ser participante. A pergunta sobre onde estamos se torna então secundária diante da pergunta para que estamos. Quando muitos interpretam a cosmologia bíblica como literal, é porque enxergam nela uma mensagem que transcende formatos. A Terra aparece estável, firme, protegida, porque esses são atributos espirituais da alma diante do Criador.
O firmamento aparece como limite, porque a espiritualidade exige contorno, direção e foco. As bordas aparecem como símbolo de proteção, não de confinamento. Tudo aponta para uma verdade essencial. Deus nos colocou em um universo que não está contra nós, mas a nosso favor. Por isso, a tensão entre crença moderna e crença bíblica é, na essência, um confronto entre duas identidades, a identidade do acaso e a identidade da criação. Uma gera existências vazias, a outra gera existências conscientes. Quem acredita ser fruto do acaso se sente deslocado. Quem acredita ter sido colocado aqui por Deus se torna responsável, desperto e comprometido com um propósito maior. O verdadeiro impacto espiritual não é decidir se existe um domo, um céu sólido ou um limite físico, mas sim entender que toda linguagem bíblica aponta para algo que está acontecendo dentro de nós: o retorno para o centro. Quando a alma encontra seu eixo, a geografia externa perde o poder de confundir. A forma do mundo deixa de importar, porque o coração finalmente encontra a forma de Deus. Assim, o que está em jogo não é um mapa, mas uma identidade. Não é cartografia, é despertar espiritual. Não é a borda do planeta, é a borda do ego. A verdadeira libertação acontece quando percebemos que o universo não é um acidente indiferente, mas um ambiente intencional, criado para a jornada da alma. Se essa mensagem fez sentido para você, compartilhe com alguém que precisa dessa reflexão hoje. No final de toda essa jornada, percebemos que a questão nunca foi a forma da Terra, e sim a forma da consciência. A Bíblia usa imagens como o firmamento, águas superiores, fundamentos e limites, não para descrever um mapa geográfico, mas para revelar um mapa interior, o mapa da alma que desperta. Em Provérbios 25:2 está escrito: a glória de Deus é esconder certas coisas, mas a glória dos reis é investigá-las. Esse versículo revela o propósito divino de provocar busca. Deus oculta mistérios não para confundir, mas para atrair a consciência humana ao aprofundamento, ao discernimento e à transcendência. Quando alguém se depara com textos antigos que apresentam o mundo de maneira diferente da narrativa moderna, o primeiro impulso é resistir. Mas à luz da espiritualidade, entendemos que a Bíblia fala de uma realidade em camadas: física, emocional, mental e espiritual. Os antigos descreviam o universo segundo a linguagem simbólica disponível na época. Mas o Espírito usava essas referências para comunicar verdades que atravessam gerações. A terra firme é a alma ancorada. O firmamento é a consciência estruturada. As águas superiores são as dimensões espirituais que inspiram. Os limites são as fronteiras do ego que precisam ser transcendidas para que a luz se revele. O grande convite sempre foi interior. A verdadeira libertação não está em descobrir se existe um domo físico, mas em romper o domo psicológico que aprisiona a percepção. A física quântica já aponta que o observador participa da realidade. A Bíblia declara que o coração molda o entendimento. O hermetismo ensina que o interior gera o exterior. Tudo converge para uma mesma verdade. A transformação acontece primeiro no invisível. Por isso, quando Jesus diz em João 8,32, vocês conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Ele não fala de geografia, mas de consciência. A conclusão é clara. A busca pela verdade não é um debate científico, é um despertar espiritual. O universo pode ser grande, complexo e misterioso, mas não é acidente. Ele foi organizado para formar, moldar e elevar a alma humana. A batalha não é por modelos cósmicos, mas por modelos internos. Não é por mapas celestes, mas por mapas da identidade. A criação aponta para um Criador que não nos colocou no acaso, mas no centro do seu propósito. Se o firmamento simboliza o limite entre dimensões, então a fé é a ponte que atravessa esse limite. Se as águas superiores representam sabedoria, então a consciência desperta é o recipiente que as recebe.
Se os fundamentos da Terra representam estabilidade, então Deus é a rocha que sustenta o ser. A forma externa do mundo pode continuar sendo discutida, mas a forma interna da alma precisa ser transformada. No fim, a verdadeira descoberta não é sobre onde estamos, mas sobre quem somos e sobre quem nos colocou aqui.